Muita gente fala sobre a promessa, sobre o destino, sobre o dia em que tudo finalmente vai acontecer, sobre o casamento, o ministério, a cura, a família, a casa, o sonho, o propósito, mas quase ninguém fala sobre o processo. E é justamente ali, no lugar que quase ninguém valoriza, onde Deus mais se revela. A promessa emociona, mas o processo transforma. A promessa alegra, mas o processo molda. A promessa é o destino final, mas o processo é o terreno onde Deus planta as raízes que vão sustentar aquilo que você tanto espera. O processo muitas vezes é silencioso, desconfortável, cheio de perguntas sem respostas, cheio de dias que parecem iguais e às vezes a gente se pergunta: Deus, quando vai chegar? Quando o Senhor vai cumprir aquilo que plantou em mim? E sem perceber, a gente olha tanto para aquilo que está à frente que esquece de enxergar aquilo que está ao lado. Porque se eu te falar que Deus não está só na promessa, se eu te falar que Ele está aqui exatamente nesse momento, se eu te falar que Ele está presente nessa dor, nessa espera, nessa saudade, nessa separação, nessa reviravolta, nesse deserto, nesse período que parece estar no meio do caminho e não em lugar nenhum, às vezes tudo que você queria era gritar: Deus, eu nem quero mais a promessa, só fica aqui comigo no processo. Porque às vezes a verdade é que a alma cansada não quer chegar lá na frente, ela só quer consolo agora. E eu quero te lembrar hoje, Ele está aqui, Ele está no processo, Ele está nesse exato capítulo da sua história, nos dias em que você está forte e nos dias em que você está cansado, nos dias em que você entende e nos dias em que nada faz sentido. Ele não te deixou sozinho para depois te encontrar na promessa. Ele está escrevendo com você, Ele está moldando você, Ele está te fortalecendo enquanto você espera. Olha Moisés, Deus não só apareceu no fim da jornada, foi ali no deserto, no lugar árido, no lugar de dúvida, onde Ele se revelou como eu sou. No meio da poeira, Ele se revelou como presença. Olha José, Deus não apareceu só quando ele se tornou governador. Ele estava ali na prisão, no lugar mais improvável, ensinando José a interpretar sonhos, treinando ele para o futuro. Deus não esperou José chegar ao palácio para começar a agir. Ele agiu no processo, ele construiu no processo, ele transformou no processo. E é assim com você, no seu processo, quem Deus está se revelando ser, o que Ele está te mostrando sobre o caráter dele e sobre o caráter que Ele está formando em você, porque no processo coisas acontecem que ninguém vê, as raízes se aprofundam, a fé deixa de ser emoção e se torna convicção, a confiança deixa de ser teoria e vira prática, a dependência deixa de ser um versículo e vira respiração, e o caráter é forjado para que você tenha estrutura para sustentar aquilo que pediu. Deus não te dá a promessa quando você quer, Ele te dá quando você está pronto. E sabe como você sabe que Deus está no processo? Quando você encontra paz no meio do caos. Quando você encontra provisão no meio do deserto. E quando você encontra companhia no meio da solidão. Quando você encontra força em dias que você não teria força nenhuma. Quando você percebe que os sonhos que Ele plantou em você não morreram, mesmo com tudo dizendo que deveriam ter morrido. Isso é Deus no processo, isso é Deus dizendo: ainda estou aqui, ainda estou fazendo, ainda estou construindo. O processo não é castigo, o processo é preparação. A espera não é rejeição, a espera é alinhamento. E o deserto não é abandono, o deserto é treinamento. Deus não está atrasando nada por maldade. Ele está construindo dentro de você a base que vai sustentar o lugar onde Ele te prometeu. E por quê? Essa promessa sem alicerce, ela desmorona. E Deus, Ele ama você demais para te dar algo que o seu caráter ainda não conseguiria carregar. E talvez a promessa que Deus te deu demore anos, talvez seja algo que Ele sussurrou no seu espírito, algo que só você sabe. Talvez seja um sonho antigo que nunca morreu, talvez seja um ministério, um casamento, uma família, uma cura, um propósito, um lugar, uma visão, uma palavra que Ele colocou no seu coração e que você nunca conseguiu esquecer. Essa é a promessa. E se ela ainda pulsa, é porque Deus não terminou. Só que hoje eu quero te lembrar de algo profundo. Não abandone o processo. É nele que a promessa ganha
significado. É nele que você descobre quem você é, quem Deus é e o que realmente importa. Quando você chega lá, e você vai chegar, você vai olhar para trás e entender que o processo foi tão importante quanto a promessa, porque foi ali que Deus se fez mais presente, mais real, mais íntimo, mais pai, mais suficiente. Então hoje, respira, lembra, reorganiza o coração. Deus está no processo, Deus está nesse capítulo, Deus está nessa dor, Deus está nessa espera. Ele não te deixou no caminho, Ele está construindo você enquanto constrói o caminho. A promessa está lá na frente, mas a presença está aqui. E é essa presença que te sustenta, te molda, te prepara e te transforma.